Olá, herdeiros! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Neste vídeo, nós vamos fazer uma reflexão sobre os 3 capítulos que nós estudamos durante essa semana, a nossa segunda semana da jornada de 21 dias de transformação e organização financeira. Eu quero começar fazendo com vocês uma reflexão. Imagina um homem que todo dia acorda cedo e vai para o seu trabalho. E o seu trabalho é encher uma caixa de água. Ele enfrenta trânsito, carrega baldes pesados e passa horas enchendo esta grande caixa para abastecer a sua família. Mas tem um grande problema. Essa grande caixa que ele enche todos os dias está cheia de pequenos furos. Enquanto ele coloca água na caixa, tentando enchê-la, a água escorre por esses buracos. E no final do dia, depois de tanto trabalho, tanto esforço, exausto, cansado, quando ele olha para a caixa, ela está vazia. Então ele pensa: eu preciso trabalhar mais. No outro dia, ele acorda mais cedo, carrega mais baldes, se esforça mais ainda, mas o resultado continua sendo o mesmo. Sabe por quê? Porque o problema não é a quantidade de água que entrava, mas a quantidade que saía por esses pequenos furos. E aí eu faço uma pergunta: será que esta caixa d'água não é a vida financeira de muitas pessoas? Talvez a gente esteja trabalhando, talvez a gente ganhe até razoavelmente bem, talvez de vez em quando a gente até receba algum tipo de aumento, mas parece que o dinheiro nunca sobra. Parece que a gente está sempre correndo atrás, tentando apagar incêndio. O problema pode estar nesses pequenos furos que estão drenando os nossos recursos, os recursos que Deus colocou nas nossas mãos para administrar. Desperdícios, compras excessivas, falta de planejamento, parcelamento, dívida, desorganização, tudo isso e mais representa pequenos furos que podem estar fazendo com que os nossos recursos estejam sendo drenados, assim esvaziando a nossa caixa financeira. E foi exatamente sobre isso que estudamos essa semana no capítulo 7, vendo os primeiros passos para organizar a nossa vida financeira, os princípios para uma organização da vida financeira. A organização financeira começa primeiro na nossa mudança de hábito, na mudança das nossas ações, que levam a uma transformação da nossa mentalidade. A desordem financeira é consequência de comportamentos que temos e repetimos diariamente. E no capítulo 7, aprendemos o seguinte: precisamos planejar as nossas compras, controlar os pagamentos, os vencimentos, os boletos que temos para pagar, organizar despesas anuais, conferir cobranças, simplificar a nossa vida financeira. Acima de tudo, aprendemos que nossas finanças são um reflexo das nossas escolhas. E a gente precisa gravar essa seguinte frase, que é um princípio para transformar nossa mentalidade: nossas finanças são uma extensão das nossas escolhas, das nossas decisões diárias. Pequenas escolhas, pequenos hábitos, pequenas atitudes, é assim que a gente constrói uma vida de prosperidade. Isso me fez lembrar de uma experiência. Há muitos anos, meu pai decidiu construir uma casa e eu tive o privilégio de ajudá-lo, colocando literalmente a mão na massa. Cavei fundo, carreguei material e ajudei a construir os alicerces daquela casa. Quem já trabalhou na construção civil sabe como é você lançar os fundamentos para construir em cima dele uma casa. E o interessante é que os fundamentos, eles não ficam visíveis, eles ficam escondidos, mas são estes fundamentos, são estes alicerces que sustentam a estrutura de uma casa. Nessa história que eu vivi, tem um detalhe muito especial. Foi exatamente nesta casa que eu ajudei a construir que eu comecei a minha vida com a Aline depois que a gente se casou. Aqueles alicerces sustentaram uma história.
uma família e um lar. E é exatamente isso, queridos, que está acontecendo com a gente agora. Construir um alicerce da nossa vida financeira é extremamente importante. E os fundamentos que nós estamos lançando, organizando a nossa vida, alicerces poderosos, irão sustentar a construção da nossa casa financeira, da nossa vida financeira. E neste momento estamos construindo esta base, este fundamento e este alicerce. Uma vida financeira forte não nasce da noite para o dia. Ela é construída tijolo por tijolo, escolha por escolha, hábito por hábito. E no capítulo 9, nós aprendemos princípios para viver dentro do orçamento. Muitas pessoas acreditam que seus problemas financeiros se resolveriam se elas ganhassem mais dinheiro. Mas a palavra de Deus afirma algo poderoso. A verdadeira prosperidade não está no quanto nós ganhamos. Ela está na sabedoria com que nós administramos os recursos que recebemos. Neste capítulo, a gente aprendeu que o orçamento é uma ferramenta de liberdade. Quando temos consciência da nossa vida financeira, quando temos controle do que está entrando e do que está saindo, principalmente quando identificamos esses buracos por onde estão drenando os nossos recursos, a gente pode colocar em prática esse pensamento poderoso. A gente precisa dizer para o dinheiro onde ele tem que ir antes mesmo dele chegar. Aprendemos que viver abaixo da renda não é sofrimento, é inteligência, estratégia, sabedoria e visão do futuro. Também aprendemos a evitar desperdícios. Cada real desperdiçado hoje é um recurso precioso que perdemos para construir o nosso futuro, para investir no nosso eu do futuro. E é isso que nos leva a uma das maiores lições dessa semana. Você precisa começar a cuidar do seu eu do futuro. A pessoa que você será daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos. E a prosperidade é construída pouco a pouco, queridos. Provérbios 13:11 diz o seguinte: a riqueza que se ganha depressa diminui depressa, mas o que se junta aos poucos torna-se grande. E então chegamos ao capítulo 10, ajustando o padrão de vida. Talvez essa tenha sido uma das lições mais importantes. Aprendemos que o equilíbrio financeiro não é você esperar o dinheiro sobrar para poupar. É poupar primeiro. É dizer para o dinheiro, antes mesmo dele chegar, onde ele tem que ir. E depois ajustar o padrão de vida com o que sobrar. Este é um princípio que, em nome de Jesus, queridos, nós vamos conquistar, nós vamos colocar em prática na nossa vida. Neste capítulo 10, a gente viu a história de Jussara. Essa história nos mostrou que muitas vezes o problema não é a falta de renda, o problema pode estar em viver um padrão de vida incompatível com nossa renda. Ao refletir nessa história, a gente aprendeu que precisa definir prioridade, eliminar excessos, reduzir gastos supérfluos, renegociar dívidas, fazer escolhas alinhadas ao propósito que Deus tem para nossa vida. Talvez alguns possam pensar que o problema está na quantidade de dinheiro que ganha. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Talvez Deus esteja querendo nos mostrar que há pequenos furos na nossa caixa onde depositamos os recursos que Deus tem nos dado. Agora preste atenção, a boa notícia é que esses furos podem ser fechados, decisões podem ser corrigidas, histórias podem ser reescritas. E é exatamente para isso que estamos aqui. Esta jornada não é só sobre dinheiro, é sobre liberdade, paz, equilíbrio, é sobre propósitos, meus queridos. É sobre honrar a Deus com aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. É sobre uma transformação da nossa vida financeira, pela renovação da nossa mentalidade, através de novas ações, novos hábitos e nova mentalidade. E esta semana
nós aprendemos princípios poderosos que, se colocarmos em prática na nossa vida, o resultado vai ser viver o propósito de Deus para cada um, viver uma vida de abundância em Cristo Jesus. E agora nós vamos entrar na última semana, vamos colocar a mão na massa, a semana em que a gente vai começar a construir realmente os alicerces do grande prédio que nós vamos construir juntos, onde nós vamos depositar as bênçãos que Deus tem colocado na nossa mão. Vamos remover todos os furos por onde os recursos de Deus estão sendo drenados. Vamos organizar nossa vida financeira. Vamos viver uma nova história. E eu quero repetir para você que a prática constante de uma mesma ação leva inevitavelmente ao aprendizado, e o aprendizado leva inevitavelmente a uma nova mentalidade, e uma nova mentalidade leva inevitavelmente a novos hábitos, e novos hábitos levam inevitavelmente a um novo caráter, um caráter do verdadeiro herdeiro do reino, porque eu e você não somos escravos. Nós somos herdeiros do reino de Deus, filhos do nosso Pai em Cristo Jesus. Transformação começa quando temos coragem de enxergar a realidade. E eu tenho certeza que neste momento Deus está trabalhando para fazer uma coisa nova na nossa vida. Deus está nos abençoando para viver essa experiência de transformação da nossa vida, de organização das nossas finanças, de transformação da nossa mentalidade. Eu quero dizer para você, antes de terminar, continue firme, continue aplicando o que você está conhecendo. Porque, queridos, estamos apenas começando, e os alicerces que estamos construindo hoje sustentarão a nossa prosperidade, sustentarão a nossa paz e a abundância que vamos viver amanhã. Que Deus abençoe você e a sua família. Que Deus abençoe o nosso grupo. Nós somos filhos, e se somos filhos, somos também herdeiros do reino de Deus. Somos herdeiros das suas promessas, somos herdeiros da sua misericórdia e herdeiro das suas bênçãos. Que esta jornada nos prepare a acessar as bênçãos que Deus tem reservadas para aqueles que têm organização financeira. E já no próximo vídeo eu vou te apresentar a ferramenta que nós vamos usar para organizar a nossa vida. Com a mente preparada, com o coração aquecido, eu quero terminar esse vídeo dizendo o seguinte: esta é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. A partir de agora, na minha casa, não haverá mais desorganização financeira. A partir de agora, em nome de Jesus, na casa de cada um de vocês, não haverá desorganização financeira. A partir de agora, em nome de Jesus, nós vamos andar juntos neste caminho. Nós vamos viver o propósito que Deus determinou para a vida de cada um de nós. Vamos juntos nessa caminhada, viver essa experiência de transformação. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço.